Sometimes when you're asked to justify these things like not using green screen, you have to just bring it down to, well, it's so much more fun to do it. It's fun for the actors, it's fun for me. There's nothing more dispiriting than when you turn up to work and there's just a green screen with a couple of actors in front of it. Christopher Edward Nolan, mais conhecido apenas como Christopher Nolan, não é só um dos diretores mais influentes que a gente tem hoje em dia. E, cara, eu pago um p*** do c*** por esse cara, não importa o que digam, eu acho os filmes dele incríveis, os projetos que ele faz, o estilo dele. Dizem que o irmão dele, o Jonathan Nolan, os filmes se saem muito bem quando eles dois estão juntos, o Jonathan escrevendo os roteiros e o Nolan desenvolvendo a filmagem, a direção do filme. Mas mesmo sendo um ótimo diretor, a gente não tá aqui pra falar sobre um filme do Nolan ou pra falar sobre a carreira dele, mas esse vídeo especificamente é pra falar sobre algo que eu acho tão interessante quanto tudo que ele produz, que é o estilo que ele tem em preferir usar efeitos práticos e não efeitos especiais, que é tão usado hoje em dia. Há alguns anos se tornou praticamente um padrão da indústria, mas eu acho que o Nolan foi capaz de mostrar para o público que o CGI nem sempre é obrigatório. Bem, a gente vai adentrar um pouco mais nessa conversa, a gente vai aprofundar isso um pouco mais, então fica aí porque esse vídeo tá interessantíssimo demais e tem até um roteiro gigante aqui, eu até anotei algumas coisinhas pra gente acabar não se perdendo. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente entender a diferença principal entre os efeitos práticos e os efeitos especiais. Porque muito tempo atrás, ou grande parte do cinema, foi feito com efeitos práticos. Na época que os computadores não eram avançados, ou em épocas em que os computadores praticamente não existiam. Então, a única coisa que restavam é eles criarem ilusões usando efeitos práticos e reais para poder tentar criar efeitos. É por isso, até mesmo, que os filmes não podiam ser tão ambiciosos. Um exemplo perfeito é a gente lembrar da plateia gigantesca que foi montada com centenas e milhares de pessoas para poder simular os coliseus lá na primeira adaptação de Ben-Hur. Só que o tempo passou, o cinema evoluiu e os computadores evoluíram. Com a evolução dos computadores, o cinema pôde se aproveitar mais disso e ter a oportunidade de construir experiências visuais muito mais fantásticas. Eu acho que um dos primeiros projetos a usar isso e simplesmente jogar na cara do público que o CGI veio para poder revolucionar foi a franquia Senhor dos Anéis. Os livros do Tolkien construíam cenários completamente espetaculares, que se fosse feito de verdade, sem o auxílio de CGI, ia ser uma verba imensa. Os castelos, as construções, as cidades, é simplesmente insano. Tudo bem, construir uma pequena vila como é Hobbiton, no caso o condado, é mais simples, mas construir uma cidade como Gondor é simplesmente impossível. É mais fácil você realmente construir uma cidade mesmo e aí trazer gente do que fazer um cenário que seria Gondor. Então o CGI veio e acabou mudando muita coisa. Só que o CGI acabou se perdendo. O que era para ser usado com coisas que, não dá para fazer isso na vida real. Ok, então vamos fazer em CGI. Ou vamos usar retoques. Ou vamos expandir a cena. Se tem uma cena que não tem muita coisa, não tem muitas pessoas e pra gente não gastar tanto dinheiro, vamos colocar essas coisas artificialmente. Então passou de ser um retoque para poder ser simplesmente o padrão. E eu acho que quem estragou isso de verdade foi a Marvel. E não, eu não vou perder uma única oportunidade aqui nesse canal de falar mal da Marvel Studios. Os maravilhosos e fantásticos e criativos filmes da Marvel Studios agora simplesmente contavam com a computação gráfica pra tudo. Pra que dirigir? Pra que fazer um carro? Pra que fazer uma cidade? Pra que filmar num lugar real? Se você simplesmente pode fazer tudo em CGI. E o CGI simplesmente virou uma muleta gigantesca, não só pra Marvel, mas pra todo um cinema que depois daquela era passou a ser extremamente preguiçoso, passou a usar o CGI como desculpa pra tudo, pra poder reduzir gastos. E é óbvio que sim, o fato deles fazerem isso é porque os filmes vão custar menos. Você investe mais em editores, animadores, pra poder construir esses cenários no computador e gasta menos com o dinheiro na vida real, alocando set, contratando gente e tudo mais. Só que tudo isso tem um preço. Isso é uma coisa que vocês precisam entender. O CGI, pra ser minimamente bem feito, ele demora tempo. E muitas vezes ele não vai ficar perfeito. Mesmo com
muito tempo. Agora, imagina um CGI completamente cagado, feito de qualquer jeito, às pressas. Os caras não têm tempo nenhum pra poder refinar, pra poder polir, e ficam lançando o filme como se fosse simplesmente um episódio qualquer de uma temporada nova de uma série que ninguém se importa. Não é assim que o cinema funciona, e isso trouxe, obviamente, uma degradação estúpida e absurda, e fizeram os filmes perder uma qualidade imensa. Eu lembro claramente de assistir Guardiões da Galáxia 2, porque eu simplesmente amei Guardiões da Galáxia 1, é um dos meus filmes favoritos. Só que ali no 2, cara, tem uma cena específica que eles estão numa floresta, e essa floresta, ela tá toda fodida, ela tá toda cagada. E aí eu olhei pra aquela coisa horrorosa, uma iluminação tosca, parecia que eu tava vendo um jogo de Play 2. E aí eu pensei, cara, qual que é a dificuldade de ir pra uma floresta no Canadá, em Toronto, e gravar essa cena? Não, é melhor fazer essa tosqueira aí que você tá vendo. Eu gosto de repetir essa história, não sei se é real, mas aí vocês cobrem o James Cameron. Ele disse que Avatar tá pronto desde os anos 90, só que na época não existia recurso tecnológico para poder fazer isso, e a gente viu muitos anos mais tarde, quando Avatar finalmente veio a ver a luz, que de fato a gente precisava de recursos tecnológicos para que ele existisse de fato, como o Cameron imaginou. Só que isso que é engraçado, o que era para deixar as coisas mais reais, na verdade teve um efeito contrário. As coisas começaram a parecer simplesmente mais falsas. Bem, é no meio dessa bagunça toda que nasce o nosso herói, o Christopher Nolan. Desde Batman Begins, o Nolan simplesmente se recusa a construir filmes que a base, o core, sejam de efeitos práticos. Vou repetir, não é que o Nolan não use efeitos especiais. O que ele não quer é que esses efeitos especiais sejam 100% do filme. Porque na cabeça dele, e eu acho que na cabeça de todo mundo, só não dos estúdios que utilizam a ferramenta CGI como uma muleta, de que os efeitos práticos são sim a melhor forma de todas para poder criar uma experiência realmente imersiva e que seja incrível. Eu separei alguns filmes pra gente poder falar sobre esses efeitos práticos e falar sobre o backstage de como eles são construídos. E óbvio que a gente vai começar lá atrás em Batman Begins, que foi o primeiro Batman que o Nolan fez. A gente tem que lembrar que a tradição de construir filmes do Batman vem desde os anos 80. Começou ali em 87, mais especificamente, que foi do Tim Burton. O Nolan simplesmente começou a querer produzir um Batman completamente pé no chão e que fosse muito factício. Isso vai desde o roteiro, que implementa o Batman como uma figura real, mas principalmente a parte visual do filme. Eles começaram produzindo maquetes inteiras do que seria a Gotham City, que foi inspirada nas cidades de Chicago e de Tóquio. E eles também usaram o Carlton Airship. Pra quem não sabe o que é o Carlton Airship, ele na verdade é um armazém, que era um armazém militar. Depois ele começou a ser usado por Hollywood para poder servir de cenário para construir filmes. Como assim? Basicamente eles usam esse galpão para poder construir cenários. Então lá eles constroem cidades, ruas, ele constrói pilares. O Carlton Airship, ele foi usado em muitos filmes. Batman Begins faz várias avenidas, ruas de Gotham City dentro do Carlton Airship. Olha o nível de detalhe que eles refazem uma cidade inteira dentro de um armazém, dentro de um galpão. As ruas inteiras foram feitas simplesmente do zero. E isso dá um estilo praticamente futurista para a cidade, que foi inspirada, como o próprio Nolan disse, pela cidade do Blade Runner. Foi lá no Cardigan que o Nolan também usou para poder filmar Inception. E para vocês terem noção, uma cena lá dentro, ela demora mais ou menos 10 meses para começar a ser filmada, porque é o tempo que os caras demoram para poder construir alguma coisa lá dentro. A Batcaverna do Batman, ela foi simplesmente feita do zero também, pedra sobre pedra. A água, a cachoeira e o rio que passa de lá, tudo isso foi feito. Essa caverna não foi encontrada em um lugar, não foi em um cenário, nossa, achamos aqui um lugar perfeito. Não, os caras fizeram do zero. Se a gente construiu cidades, se a gente construiu caverna, por que a gente não faz também o Batmóvel? E foi isso que eles fizeram. Dentro do filme, o Batmóvel, ele é uma espécie de veículo militar que o Bruce pega da empresa. No Batman Begins, cara, eles gastaram milhões de dólares e 9 meses para poder produzir esse veículo totalmente dirigível e funcional. E ele realmente era rápido, tá? Essa velocidade dele não é de mentira. No Batman, o Cavaleiro das Trevas, que provavelmente é o filme principal da franquia, o Nolan não só usa mais explosões, mais destruições, mas como ali começa também a obsessão dele pelo IMAX, que ele vai levar daqui pra frente. Os caras simplesmente tombam um caminhão na frente de todo mundo numa rua extremamente famosa dos Estados Unidos. Pra poder tombar esse caminhão que vocês estão vendo e fazer essa cena simplesmente impactante e surreal, que é uma das cenas, na minha opinião, uma das maiores cenas de ação
que eu já vi, eles usaram pistões embaixo do caminhão para poder saltar ele. Então não foi usado cabos, não foi usado explosivo, foi só um pistão que salta o caminhão para frente. Ah, e você tem que lembrar de uma coisa também. Alguém tinha que estar lá dentro dirigindo o caminhão, tá? O caminhão não foi sozinho. Quem dirigiu o caminhão foi o John Wick, que é um dublê motorista muito famoso ali dentro da cena, e ele começou a servir o cenário de Hollywood depois que ele cumpriu todo o protocolo dele lá no Vietnã. Ele era soldado. Então o cara sabe o que ele tá fazendo. No Cavaleiro das Trevas também existe uma outra cena que é muito lembrada e é muito impactante, que é a destruição do hospital. Essa cena, sim, isso aí que você tá vendo é real. O Nolan explodiu um hospital. Só que essa cena não tava no roteiro original, mas eles viram a oportunidade e por que não fazer? Inception, que é aquele filme dos sonhos, e eu acho que tem que dar um disclaimer aqui, sim, Inception tem um monte de CGI, porque isso aqui não é feito com efeitos práticos, obviamente, a não ser que você me explique um jeito de conseguir dobrar uma cidade no meio. O CGI, ele é usado quando você não consegue fazer com efeito prático, e eu acho que o Nolan tá completamente coerente nisso aqui que ele tá fazendo. Mas aqui em Inception existe uma cena de um sonho onde os caras estão virando o mundo de um lado pro outro dentro de um hotel, e essa cena ela não foi construída com efeito especial, com câmera em ângulo diferente, giratório, não. A cena foi simplesmente feita do zero dentro de uma gaiola de ferro totalmente construída do zero e giratória, onde os atores ficavam saltando com cabos lá dentro de verdade, e isso aumentou, sim, como eles mesmos falam nesse making off, aumentou sim a realidade, aumentou o quão incrível a cena ficou, mas ela também ficou mais perigosa. Eles precisaram treinar bastante a coreografia para não se machucarem dentro desse bagulho, porque vamos lembrar que a gaiola ela tá girando 360 o tempo inteiro. As câmeras também, elas foram coladas lá dentro, elas foram filmadas de fora, então houve um cuidado muito grande. Cara, acho que foi a maior dor de cabeça que esses caras tiveram nesse filme. Sem falar também que tem algumas soluções de ilusão de ótica que eles usaram para poder compor o filme também. A gaiola, cara, que o Nolan usou não é uma ideia nova. Claro, ele fez de um jeito mais interessante, mais dinâmico, mais legal, mas em 2001, a Odisseia no Espaço, foi a mesma coisa que eles usaram para poder fazer a cena do astronauta caminhando em gravidade zero. No Batman, o Retorno do Cavaleiro das Trevas, você também tem aquela cena do avião, só que aí é um esquema que eles usaram, isso aí não foi feito totalmente do zero, filmaram primeiro o carregamento, depois filmaram um avião e por aí vai. Agora, falando sobre Interestelar, é, para mim, provavelmente o meu filme favorito que o Nolan fez. É um filme extremamente original, criativo e tem um dos melhores roteiros que eu já vi na história do cinema. Pensa comigo, o começo do seu filme é uma família onde eles moram em uma casinha caipira dos Estados Unidos, tipicamente americana, e eles são fazendeiros. Só que a fazenda e o lugar onde eles moram está sendo atacado por várias tempestades de areia. Você poderia fazer tudo isso com efeitos especiais. A casa podia ser fake, a plantação podia ser fake e as tempestades podiam ser fake. Só que qual a probabilidade de você conseguir deixar isso realmente crível na tela? O que acontece? Quando você assiste Interestelar, você vê a casa, você vê a plantação, você vê as tempestades e em nenhum momento o seu cérebro questiona se aquilo é real ou não. Você simplesmente aceita porque você achou que aquilo era de verdade. Essa plantação não existe. Eles fizeram uma plantação de milho do zero porque o lugar que eles queriam filmar em meio às montanhas não existia plantação. A casa não existia, então fizeram a casa. As tempestades não existiam, então vamos pegar areia e colocar ela e ela vai passar a existir. A plantação depois ela foi vendida para poder arcar com outras despesas do filme. Ou seja, os caras não são só geniais, são extremamente sagazes. Pô, o TARS podia ter sido feito em CGI. Não, ele foi feito com efeitos práticos. Tem um cara lá pilotando ele. Todos os planetas e os cenários futurísticos que Interestelar criam podiam mais uma vez terem sido feitos em CGI. Só que quando a gente olha pra eles hoje, eles são tão reais, são tão críveis. O planeta de água, cara, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão surreal, é uma coisa tão marcante dentro desse filme, que se ele tivesse sido feito de outra forma, com certeza ele não teria 1% do impacto que ele tem hoje. Até a nave, a Endurance, foi feita em tamanho real. Até mesmo a estação espacial que eles usam para poder acoplar a Endurance também foi feita com efeito prático e não com CGI. O que traz aquela sensação ainda mais próxima quando ela está sendo destruída e você vê os estilhaços para poder filmar o planeta de gelo, o planeta de Miller. Aqui já tem uma mistura maior de CGI, mas foi um local usado ali na Islândia. É óbvio que a gente não pode deixar de falar que o Gargantua, o buraco negro que foi feito dentro do filme, obviamente ele é feito
efeito especial, tá? O Nolan não fez um buraco negro de verdade. Eu só acho que o Nolan não tem essa tecnologia pra poder fazer isso. Mas o Gargantua, que é o buraco negro do filme, na verdade não é só um efeito especial. A gente tem que lembrar que o Gargantua, na verdade, é uma simulação em tempo real de um buraco negro de fato, porque ele foi feito com todas as contas matemáticas precisas e reais de como seria de fato um buraco negro. E elas foram todas feitas pelo consultor físico do filme, que é o Kip Thorne. Claro, Dunkirk é um filme simples, é só um filme de Segunda Guerra, o que tem de mais em efeitos práticos, mas os efeitos ali, né, a batalha naval entre os navios, elas foram feitas de uma forma mais frenética, com mais ação, todas as explosões. A galera que participou ali das cenas dos barcos disse que já tá acostumado com isso e que o Dunkirk foi uma das coisas mais difíceis que eles fizeram, porque o Nolan realmente queria uma parada mais complexa, mais avançada. E aí, claro que a gente chega em Tenet, que é aquele filme extremamente confuso e que eu pessoalmente não gosto. É uma experimentação válida e positiva do Nolan pra ele fazer, óbvio, mas ele passou do ponto, não funcionou. E é um filme que o plot dele é as coisas funcionam de trás pra frente. Então ele vai voltando no tempo, só que pra trás. E tudo isso não foi simplesmente gravou e volta pra trás. Não, eles coreografaram como se eles estivessem rebobinando a fita pra trás. Então todas as coreografias foram feitas do zero, foram criativas e funcionou no filme. Realmente parece que o filme tá rebobinando, mas são só coreografias. Óbvio que tirando toda essa parte chata do filme que ninguém liga, a gente fala da parte mais importante, que é o Nolan simplesmente ter pegado um avião e explodido ele contra um prédio. Isso aí realmente existiu de verdade e o cara fez mesmo, tá? Agora, esse eu acho um pouco engraçado. A galera ficou se perguntando se a explosão do Oppenheimer realmente aconteceu ali no filme. Se os caras realmente explodiram uma bomba atômica. O Nolan realmente explodiu uma bomba atômica ali que é pra gravar, porque obviamente esse é o tipo de coisa que o Nolan faria, né? Pra deixar os filmes dele mais real, né? A gente sabe disso. Bem, é óbvio que não, né? O Nolan não explodiu uma bomba atômica. A gente tem que lembrar que uma bomba atômica, países muito específicos podem ter bomba atômica. Imagina explodir ela. E é óbvio que você explodir uma bomba atômica, todo mundo ia saber. E você não ia fazer isso simplesmente pra poder fazer um filme, tá? Calma. Acredita em mim. Se o Nolan tivesse a autorização de explodir uma bomba nuclear pra poder filmar Oppenheimer, ele faria. Ele só não faz porque ele não pode, porque não tá ao alcance dele. Mas essa explosão da bomba atômica, eles usaram vários efeitos práticos, isso aí não é CGI. A explosão de fato foram efeitos práticos, claro, é só uma explosão comum, não uma explosão de bomba atômica, mas ela foi usada combustível diferente e principalmente eles colocaram magnésio, porque o magnésio, ele misturado ali naquelas explosões, ele cria um efeito de brilho quando ele é incendiado. E, inclusive, o magnésio é utilizado nessas flashbangs, que são essas bombas de luz. Bem, é óbvio que nem sempre dá para utilizar os efeitos práticos o tempo inteiro. O CGI, ele ajuda não só a baratear, mas como tornar algumas coisas mais plausíveis e mais possíveis. Só que também a gente entra numa sinuca de bico, onde os efeitos especiais, eles deixam as coisas um pouco mais falsas e até mesmo bobas. Eu já disse como os filmes de super-heróis se tornaram extremamente infantis, que era uma coisa que nos anos 2000 simplesmente lutavam contra. Filmes como O Cavaleiro das Trevas ou a trilogia aclamável do Sam Raimi, do Spider-Man, simplesmente trouxeram heróis mais reais, com efeitos mais reais, vamos dizer, não tô falando que é 100%, mas mais críveis, enquanto os filmes da Marvel simplesmente não se preocupam com qualidade, nada, é só trazer porradaria, explosão e é isso. Diretores como Nolan são importantíssimos porque eles se preocupam com a qualidade do material. Todo mundo vai assistir os filmes do Nolan porque sabe que, primeiro, eles não são só ótimos em questão de qualidade, roteiro, direção, produção, mas eles são críveis, você entra naquela experiência e ela se torna completamente imersível. E no fim das contas não é sobre isso. Um filme não é eu tentando fazer com que você adentre dentro daquela experiência, mesmo que ela não seja real, mesmo que ela não tenha acontecido. É isso que é sobre a arte, é mudar a perspectiva daquilo que você tá vendo. Então, ter diretores como Nolan é extremamente importante hoje em dia. E é por isso que ele se tornou simplesmente o bastião dos efeitos práticos em uma época onde o CGI simplesmente domina.